Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu pretendo falar para vocês o dogma da Santíssima Trindade, porque hoje, estou gravando esse vídeo em 7 de junho de 2020, na Igreja Católica nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. O que significa isso? Que é um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vou tentar explicar um pouco o que significa para a nossa vida, né? Eu escrevi aqui um texto para não ficar muito longo esse vídeo, porque eu sempre viajo muito, né? Então eu vou tentar me normatizar pelo texto, tá? O que significa tudo isso, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Que o nosso Deus, o Deus cristão, não é um Deus que vive sozinho, isolado no mundo, entendeu? Lá no alto, esperando sei lá o quê. É um Deus que está em comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. É um Deus que está junto. É um Deus que está em pericórese, ou pericorese, que é uma palavra do idioma grego, que os padres da igreja usavam para falar sobre a Santíssima Trindade. Pericórese, numa tradução para nós, seria comunidade. Viver em comunhão, viver unido. Então, é um Deus que está junto, um Deus que está unido com o Filho e com o Espírito Santo. Não é um Deus solitário como os deuses da mitologia grega ou da mitologia egípcia, enfim, os deuses, né, das mitologias por aí. Todos são isolados, sozinhos, um brigando com outro deus e tal. O nosso Deus não, é um Deus que está em comunhão com em três pessoas, né? Vou tentar explicar isso no decorrer do vídeo. Então, nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, tá? Tem gente que acha que são três deuses. Um Deus que é Pai, outro Deus que é Filho, outro Deus que é Espírito Santo. Não, é um Deus só. E todos têm a mesma natureza divina, a mesma essência. Nós temos que aqui entrar na aula de Química. Sabe a aula de Química? Então, todas as coisas têm uma essência, uma substância, que faz elas serem o que elas são. Agora, é claro que isso da Santíssima Trindade é uma coisa mais abstrata, teológica, filosófica, né? Não é como a química que a gente fala, por exemplo, fala dessa borracha. A borracha tem uma essência, que é o látex, né? Agora, dá para entender o que é Deus. Deus, embora se apresente em três pessoas distintas, com vontades distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três possuem uma única substância, uma única essência, que é a essência de ser Deus, a substância divina. Então vamos lá. No decorrer dos primeiros séculos da Igreja, a Igreja procurou, a Igreja qual? A Igreja Católica Apostólica Romana, procurou formular mais explicitamente ou explicadamente a fé na Santíssima Trindade, porque isso era uma controvérsia lá naqueles primeiros séculos. Não convém falar aqui agora, senão eu vou ficar muito longo esse vídeo. Mas enfim, era uma controvérsia. Então a Igreja vai explicando melhor, que são os padres apologetas. Primeiro século, segundo século e tal. Tanto para aprofundar sua própria compreensão da fé, como para defendê-la de erros. Aconteceram, então, muitos concílios. O que são concílios? São reuniões de bispos do mundo todo, para ajudar no trabalho desenvolvido pelos teólogos, que são os padres da igreja. Quando eu falo padres da igreja, gente, eu não estou falando dos padres que nós temos hoje. Por exemplo, nós temos o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello, padre Reginaldo Manzotti. Enfim, não estou falando desses padres, não é os padres que celebram a nossa missa de cotidiano e tal. Quando você fala assim, ouvir falar em padres da igreja, são os pais da igreja, os que estruturaram os dogmas, os que pensaram a doutrina da igreja lá no século I, II, III, IV, V, VII até o VIII, tá? Então, aconteceram muitos concílios e tal. Então, nesses concílios, é claro que eu não vou falar de todos aqui, porque seria impossível, demoraria 5 horas, mas vou falar de alguns sobre a Santíssima Trindade. Esses concílios foram definindo dogmas, por exemplo, que Jesus Cristo é Deus, com o Pai e o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus, que Deus é o único Deus, mas em 3 pessoas, enfim. Então, se você quiser estudar um pouco mais, pegue o Catecismo da Igreja Católica. Ou faça teologia na PUC, como eu fiz. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 253, caso você não saiba, eu vou falar aqui para você já, para você aprender. Catecismo da Igreja Católica, esse livro grandão aqui, ó, tá? Não tem toda a doutrina da Igreja, tá? Tem gente que fala, não, o Catecismo tem toda... Não, mentira. Não tem toda a doutrina da Igreja. A doutrina da Igreja está espalhada em milhares e milhares de livros, tá? Aqui tem um resumo da doutrina da Igreja, tá? Resumo, ele aponta para caminhos abertos, que se você quiser procurar mais, vamos dizer assim. Então, o Catecismo da Igreja, ele é marcado por números. Olha aqui, ó.
Tá vendo? 1000, 1001, 1003, lá, ó. Vou voltar aqui no comecinho, você vai ver, ó. 34, 35, 36. Cada parágrafo é um tema. Aí você vai lá no final, que é o... Como que chama isso aqui? Esqueci o nome. É o sumário. Mas não é sumário que chama, tem um outro nome. Tá. Índice analítico. Aqui, ó, índice analítico. Tá vendo? Índice analítico. Aqui tem temas, nomes, né, das coisas que você está procurando. Então, por exemplo, se eu procurar aqui, ó, adolescência, ó. O que a igreja fala sobre adolescência? Cadê? Tá vendo aí? Tá meio embaçado, né? Mas enfim, adolescência. O que a igreja fala sobre adolescência? Aí você vai nesses números aqui, ó, que são os parágrafos, e aí você vai ver o que a igreja fala sobre isso. Não tudo que a igreja fala sobre isso. A igreja vai apontar caminhos novos, tá? Então tem um monte de livro que a igreja fala sobre adolescência, teólogos que falam sobre adolescência, enfim, não é só isso aqui, tá? Então esse aqui tem um resumo da doutrina da igreja, que vai como se fosse links para novos livros, novos textos, novos documentos, enfim. A ideia é essa do catecismo da igreja, tá? Então, o catecismo, né, no parágrafo 253, ensina a trindade é una, com N, U-N-A, una. Quando você ouviu a palavra una na igreja, significa unidade, uma união perfeita. Não é uma, tá? Não confunda una com uma, porque as pessoas falam, não, a igreja é uma só. A igreja é uma só, claro, é una, mas ela não é, como se diz, igual, como se diz, uniformizada. A igreja tem unidade na diversidade. Tem até um livro com esse nome do Frei... Como é o nome dele, gente? Peraí que eu vou ver aqui. Achei. Não é Unidade na Diversidade o nome do livro, tá, gente? Estava confundindo. O nome do livro é O Amanhecer da Igreja. É de Dom Fernando Antônio Figueiredo. Mas ele tem um capítulo sobre isso. Unidade na Diversidade. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Não, tá meio ruim, né? Mas enfim, Unidade na Diversidade. É um capítulo sobre isso. Muito bom esse livro, tá? Procura aí nos sebos o que você acha. Sobre os primeiros séculos da igreja e tal. Mas voltando aqui ao assunto, né? Qual que é a ideia aqui nossa? Que a igreja é una. Ela não é uma. Tipo assim, todas as igrejas têm que ser iguais. Então, você pega a diocese de Osasco, tem várias paróquias. Ou a diocese de Limeira, diocese de Campinas, diocese de Campinas de Limeira é a mesma, mas enfim, diocese de Roma. Todas as igrejas têm uma unidade. Elas são uma coisa só nesse sentido. Elas são unas, são unidas, são unificadas. Professam a mesma fé, que é o creio niceno constantinopolitano, que você vê lá no Missal Romano. Se você quiser saber mais, procure no Google. Creio niceno constantinopolitano, que surgiu nos primeiros séculos do cristianismo. Agora, a igreja é diversificada, ela é diversa, ela tem multiplicidade de dons e carismas, tá? Então não adianta querer uniformizar e falar assim, não, todas as igrejas têm que ser iguais, fazer exatamente as mesmas coisas. Nem no rito da missa, né, tudo é igual. A igreja dá abertura para que os padres se adaptem à população, né, local, faça a inculturação, enfim. Isso é um tema controverso na teologia, mas a ideia é o quê? Que as coisas são para ser refletidas pela população, pelas pessoas, pelo povo, entendeu? A liturgia, tudo é para o povo. Então, para as pessoas entenderem isso, tem que ter significação na vida delas. Não adianta eu querer pegar uma missa celebrada em Roma, lá com o pessoal da classe alta e tal, e fazer exatamente a mesma coisa, né? E claro que o rito tem que ser seguido, mas fazer exatamente a mesma coisa na periferia de São Paulo. Eu tenho que adaptar, eu tenho que mudar para que as coisas tenham significação, tenham significado na vida das pessoas. Senão, é só uma coisa para Deus ver, né? Como diz, é só uma coisa mecânica. E, infelizmente, muitas vezes é assim, né? Só uma coisa mecânica. Você vai na missa, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, vai embora. E não viveu aquela espiritualidade da liturgia, né? Nem entendeu o que estava acontecendo. Então, é necessário que a gente entenda. A igreja é una, ela tem uma unidade, ela está em comunhão, porém, cada
diocese, paróquia, tem o seu modo de viver, seu modo de ser. Aí você fala, aquele padre é tão ungido, esse aqui, não, tá errado a sua colocação, entendeu? Não pode ser assim. Porque o padre X, ele tem um jeito de ser, e o padre Y tem outro jeito de ser. Então, a igreja, embora os dois tenham a mesma unidade, que é o sacramento da ordem, então tem essa unidade, né, pertence à igreja, mas cada um tem a sua vida, o seu jeito de ser, o seu jeito de viver. Por que o padre tal não é igual ao outro? Porque não é igual, ué. Você é igual aos outros? Você quer ser igual aos outros? Então, né, enfim. Então, nós não acreditamos em 3 deuses. Acreditamos em um só Deus, que se faz presente em 3 pessoas distintas, que é o que nós chamamos de trindade consubstancial. Consubstancial, com a mesma substância. Lembra da borracha aqui, é o que eu falei. Com a mesma substância. O 11º Concílio de Toledo, que é uma cidade, em 675, no ano de 675, declara: o Pai é aquilo que é o Filho. O Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é o que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por natureza. No 4º Concílio de Latrão, em 1215, a Igreja declara que cada uma das 3 pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência e a natureza divina. Todos são a mesma coisa, né? No sentido de que todos têm a mesma unidade, a mesma substância. Mas são 3 pessoas distintas. 3 pessoas com vontades distintas. No prefácio da Santíssima Trindade, no Missal Romano, para você que não sabe o que é Missal Romano, é esse livro grandão aqui, ó, que o padre usa para celebrar a missa né? Eu ia falar missa na igreja, mas aqui dá para celebrar a missa na rua também, né? Enfim. Então, se você pegar aqui, ó, logo no final do tempo comum, e você quiser saber sobre tempos litúrgicos, assista meus outros vídeos, Domingo de Ramos, né, do Pentecostes, eu falo sobre tempos litúrgicos lá um pouco. Mas se você pegar aqui no final do ano do tempo comum, ó, você vai ver, se você conseguir ver aí, ó, Santíssima Trindade. Então aqui, ó, tem um negócio, uma folha, tá, que é o que nós chamamos de prefácio, antes da comunhão, que fala isso aí que eu vou ler agora. Com o vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não são 3 senhores, 3 deuses. É um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas 3 pessoas num só Deus. Inclusive isso é um rolo durante vários séculos do cristianismo, porque fala assim, não, Deus uma hora se apresenta como Filho, outra hora se apresenta como Espírito Santo, como se fosse a mesma coisa. Alguns dão até o exemplo da água, né? A água que vira vapor e a água que vira gelo. Mas não vale para o dogma da Santíssima Trindade, porque não é a mesma coisa no sentido de que é igual. Então a água a vapor, ela é H2O, ok. E a água a gelo é H2O. Mas são estados diferentes da mesma coisa. Agora, as 3 pessoas da Santíssima Trindade não são a mesma coisa, não é água. É claro que não é água, né? Mas enfim, não é a mesma coisa que o gelo, a mesma coisa que o vapor e a mesma coisa que o líquido. São 3 coisas distintas, 3 pessoas distintas, mas que mantêm a unidade de ser Deus. Eu estou entendendo nada, Haroldo. Então, depois eu vou tentar explicar isso melhor. Mas, por enquanto, vamos seguir aqui. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito da vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. Então, tudo que Deus revelou nas Escrituras sobre ele é atribuído, é direcionado também ao Filho, que é o Jesus Cristo, né? E ao Espírito Santo. E proclamando que sois Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza, igual majestade. Então, todos têm a mesma natureza, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a mesma majestade. Majestade no sentido de que eles reinam sobre o mundo. O mundo pertence a Deus, tá? Agora, vamos lá. Mas, neste momento, e agora é o que eu quero falar aqui para encerrar, que é o mais importante de tudo aqui desse vídeo, o mais importante não é saber definições exatas do dogma da Santíssima Trindade. É necessário entender o que isso significa para a nossa vida. Porque eu posso falar aqui 2 horas sobre dogma da Santíssima Trindade, conceito histórico, de onde surgiu, cada concílio, enfim.
termos gregos, hipóstase, ousia, enfim, mas não é esse o objetivo aqui. O objetivo é entender o que significa viver a Santíssima Trindade na nossa vida. Eu falo assim, sou a unidade da Santíssima Trindade. Ei, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ei. E o que significa para nós? Né? Santo Agostinho, tem um livro dele que chama A Trindade, e aí ele fala sobre isso, né? Ele escreve um monte de coisa sobre a Trindade e tal, tentando explicar filosoficamente, teologicamente. Aí no final do livro ele fala assim, olha, é mais fácil colocar todo o mar no buraquinho na areia do que entender a Santíssima Trindade. Então, é agora que entra a nossa reflexão aqui. Tem a homilia de um bispo chamado Dom Eurico dos Santos Veloso, que é arcebispo emérito de Juiz de Fora. Emérito é aquele aposentado, vamos dizer assim. Por ocasião da solenidade da Santíssima Trindade. Aposentado não é que ele não faz mais nada, tá, gente? Ele continua celebrando o sacramento normalmente, mas ele não tem atribuições administrativas, então ele não administra mais a diocese. Isso significa o emérito. Mas ele continua sendo bispo normal, celebrando os sacramentos normalmente. Crisma, por exemplo, enfim. Então ele diz assim, isso foi na missa hoje, tá? 7 de junho de 2020. Não basta um conhecimento teórico, não basta saber coisas sobre Deus e falar sobre Deus. Isso ainda não é fé. E muita gente cai nessa. Tem altas definições sobre dogmas e tal, porque Deus não sei o que e tal, inefável. Agora, não entende que isso não é fé. Fé é viver. Viver. É claro que a gente precisa saber o que a gente está falando, entender, assimilar a fé, e esse é o objetivo da catequese, da faculdade de teologia, por exemplo, enfim. Mas é necessário entrar em contato com Deus, conversar com Ele pela oração, ter abertura para Deus, escutá-lo, encharcar-se com sua palavra nas Sagradas Escrituras. Encharcar-se. Na chuva você se encharca d'água. Então imagina que a chuva é a palavra de Deus, então você precisa se encharcar dessa palavra e responder a Ele, amando concretamente as pessoas. Não falando assim, eu amo a todos. E o que você faz que demonstra esse amor, né? Eu amo a minha família, eu amo a minha mãe, eu amo a minha esposa. Mas o que você faz realmente, concretamente, ok, isso aqui é uma coisa concreta, real, você pega, né? Aqui, uma coisa concreta, real, você pega. Agora, às vezes fica só nas palavras, né? Eu amo você.com.br, né? Ou se você pega do Dia dos Namorados, tá aí pra vir aí, né? Eu amo você é tudo para mim. E o que eu faço que demonstra isso verdadeiramente, né? Então é necessário responder a Deus amando concretamente as pessoas, começando com aquelas com as quais convivemos, que é o mais difícil, né? É fácil amar quem está longe, mas quem está perto. Porque Deus as ama e somos todos seus filhos e filhas. O dogma da Santíssima Trindade tem muito a nos ensinar sobre como viver em sociedade, em comunidade. Assim, apesar que sociedade e comunidade são termos diferentes na sociologia, mas não é o caso aqui. Viver em conjunto, né? É isso que eu quero dizer aqui. Assim como o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, e o Espírito Santo está no Pai e no Filho, e onde um está, os outros estão também. Devemos aprender a viver em comunidade. Então, quando você recebe a Eucaristia, né, na Igreja Católica, que é o corpo de Cristo, inclusive na quinta-feira agora, será dia 11 de junho, vai ser celebrado a festa do Corpo e Sangue de Cristo, que é o que nós chamamos de Corpus Christi, que é a festa que celebramos a transubstanciação. Posso gravar um vídeo sobre isso depois, mas é que o pão e o vinho se tornam, não se transformam, se tornam substância do corpo e do sangue de Cristo. Não tem mais a substância de pão, não tem mais a substância de vinho, mas tem a substância do corpo e sangue de Cristo. Então, é uma festa que a igreja dedica ao corpo e sangue de Cristo. Porém, quando você recebe o corpo e sangue de Cristo, você também recebe o Pai e o Espírito Santo. Onde está um, o outro também está. É a comunhão perfeita. A Trindade nos ensina a viver a comunhão perfeita. Sair do egoísmo, né? Hoje nós vivemos uma sociedade cada vez mais egoísta,
egocêntrica, né? Egocêntrica significa que só pensa em si, né? Eu sou o centro de tudo, tudo gira ao meu redor, né? Vivem uma tal teologia da prosperidade, né? Vários cristãos que dizem ser cristãos, né? Não, eu sou cristão, bate no peito, né? Mas vivem num egoísmo, num Deus particular, não é um Deus que é nosso, um Deus que está em comunidade, em comunhão fraterna, é um Deus meu Deus, né? Então, vivem a tal da teologia da prosperidade. O meu Deus vai me dar tudo o que eu quero, Então, o meu Deus vai me dar tudo o que eu quero. Portanto, sou eu, não o outro. Mas não é essa a fé da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Se você é católico, apostólico romano, sai falando aí, o meu Deus vai me dar o que eu quero, e, se possível, eu vou passar por cima dos outros para resolver tudo que eu quero, né? Não. Essa não é a fé da igreja. E, inclusive, é isso que nós celebramos hoje na solenidade da Santíssima Trindade. A fé da igreja na vida em comunidade. Pericórese. Estar de mãos dadas, unidos. A fé da igreja é a fé no nosso Deus. Inclusive, na liturgia, não deverias cantar nenhuma música que fala meu, minha, né? Me dar, enfim, tudo é nosso. Vivemos em comunidade, principalmente quando celebramos a liturgia na igreja. Um Deus que se faz um conosco, que vive no meio de nós e nos ensina a também viver um em favor do outro, amando uns aos outros. E sobre isso tem vários textos bíblicos. Eu coloquei uns aqui, ó, mas tem outros, milhares de outros. João capítulo 13, versículo 34 e 35. João, de novo, o Evangelho de João, né? Capítulo 15, versículo 12. A primeira carta de João, não confunda a carta de João com o Evangelho de João. Se você não sabe o que é isso, é que você não lê a Bíblia, né? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 31. Jesus falando, os apóstolos falando sobre a necessidade do cristão amar o outro, viver em favor do outro, e não de si mesmo, dar a vida pelo outro. Jesus deu a vida pelos outros, não por si mesmo, para salvar os outros, e nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Vamos aprender com a Santíssima Trindade o que realmente significa viver em comunidade e deixar de sermos egoístas, egocêntricos, arrogantes, prepotentes. Precisamos, com a Santíssima Trindade, aprender a nos doar e a amar. E como dizia o Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Né? Você conhece essa música? Se você não conhece essa música, põe no Google ou no YouTube, Pais e Filhos. E cante lá bonitinho, tá? Agora, o mais importante de tudo. Poderia falar aqui das definições do dogma e tal, mas o mais importante é esse final do vídeo aqui. O que significa a Santíssima Trindade? Significa que precisamos viver em comunhão. Em vez de sermos, como eu disse no vídeo de Pentecostes, lá, procura no meu YouTube, em vez de sermos egoístas, como Adão e Eva, ou como o pessoal lá da Torre de Babel, precisamos ser como os apóstolos, como Cristo. Precisamos evangelizar através dos nossos atos, através do nosso testemunho, do amor de um para com o outro, e não o egoísmo. É isso que significa a Santíssima Trindade para nós. Viver a vida em comunidade, deixar de ser egoístas. Certo? Muito obrigado pela sua atenção, espero que tenha entendido alguma coisa, né? No decorrer da catequese, quando voltar ao normal, pretendo explicar melhor o que significa o dogma da Santíssima Trindade. Né? Aparentemente é um pouco confuso, mas é simples de entender. É só abrir o coração. Basta a fé no coração, como disse São Tomás de Aquino. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo. Se inscreva no meu canal. E é isso aí, gente. Muito obrigado.